E aí, pessoal, tudo bem, galerinha? Como vocês estão? Estão se cuidando? Estão em casa? Aproveitem este tempo para estudar bastante, hein? Nesta semana, nós vamos trabalhar com a elaboração do plano de aula. Então, nós já desenvolvemos várias temáticas nessa disciplina. Então, nós trabalhamos com o processo educativo da corrida, nós trabalhamos com a corrida de velocidade, com a corrida de revezamento, com a corrida sobre barreiras, com a corrida sobre obstáculos e com o atletismo para pessoas com deficiência. Nesta semana, o nosso objetivo é escolher uma dessas temáticas que nós já trabalhamos e elaborar um plano de aula com esta temática. Este plano de aula deve ser entregue até o dia 15 de maio. Então, antes de elaborar esse plano de aula, existem algumas questões importantes que nós precisamos recordar. Quando nós falamos do processo educativo da corrida, a primeira coisa que eu preciso pensar é na avaliação diagnóstica, na avaliação do meu aluno. A partir dessa avaliação motora do aluno, nós vamos pensar no planejamento do processo educativo. Então, só a partir dessa avaliação é que eu vou pensar de que forma esse plano de aula ele vai ser desenvolvido. Lembra que se eu tenho um aluno em início de processo de aprendizagem, normalmente uma criança, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é estimulação sensorial. A estimulação técnica ela pode ser trabalhada a qualquer momento, porque nós vamos utilizar a estimulação técnica para aprimorar a coordenação motora grossa, coordenação motora global, coordenação motora fina. Lembrem-se lá da aula de aprendizagem e desenvolvimento motor. Então, ainda pensando com relação à avaliação do desenvolvimento motor, nós precisamos observar aquela questão do passo e da passada. Então, as formas variadas de andar. Como o nosso aluno anda? Porque a forma como ele anda vai interferir na forma como ele corre. Tá? E lembrem-se que essas questões elas vão variar e elas vão se modificar conforme a fase motora, conforme a idade em que o nosso aluno está, conforme a faixa etária. Tá? Por quê? Porque nós temos a idade biológica, que é a maturação motora, mas nós temos a maturação cognitiva. Então, relembrando um pouquinho lá da aula de aprendizagem e desenvolvimento motor, é super importante para pensar nessa avaliação do desenvolvimento motor que vocês retornem ao material da disciplina de aprendizagem e desenvolvimento motor e vocês releiam o material dessa disciplina. Quando nós já realizamos esse processo de avaliação do desenvolvimento motor, aí nós vamos pensar no planejamento do processo educativo. Lembra que esse planejamento do processo educativo ele tem alguns princípios. Então, ele tem que ir do simples para o complexo, ele vai do fácil para o difícil. Ele vai seguir uma sequência pedagógica conforme os objetivos que nós estabelecemos para o processo de ensino. Então, lembra que o objetivo ele precisa estar ligado à proposição da atividade e o processo avaliativo ele precisa estar relacionado tanto ao objetivo quanto à proposição da atividade. Se eu tenho um plano de ensino para 3, 4, 5 aulas, eu tenho 4 planos de aula, 4, 5 planos de aula dentro de um mesmo plano de ensino. Tá? Então, lembrem-se, quando nós falamos em plano de aula, nós estamos falando em uma aula, uma unidade temática. Quando nós falamos em plano de ensino, nós estamos falando em uma quantidade maior de aulas. Dentro da minha aula, eu posso desenvolver uma sequência pedagógica. Então, a atividade ela pode ser fragmentada para
para que depois se chegue ao todo. Então, se eu vou trabalhar a corrida de velocidade, por exemplo, quais atividades eu posso trabalhar que são preparatórias para a corrida de velocidade? Lembrem-se que nós vamos do mais simples para o mais complexo. O que é muito importante também é manter o lúdico como uma estratégia de ensino. A aula precisa ser prazerosa para que ela gere aprendizagem. Tá? E a atenção à organização e ao planejamento do processo de ensino. Então, como nós vamos ensinar, como nós vamos atingir o nosso objetivo, e aprendizagem, como o nosso aluno ele retém a informação do que nós estamos explicitando, do que nós estamos demonstrando, do que nós estamos falando. Quais estratégias de ensino nós vamos utilizar para isso? Quais materiais nós vamos utilizar? Quanto tempo vai durar essa aula? Quais são os meus objetivos para essa aula? Tudo isso faz parte da organização do processo de ensino e aprendizagem. E agora nós temos, no plano de aula que nós vamos elaborar, o atletismo com foco formativo. Então, atletismo com foco no processo de ensino, no processo educativo. Lembrem-se que cada um de vocês precisa escolher uma dessas temáticas, só uma. Tá? Então, ou o processo educativo da corrida, ou a corrida de velocidade, ou a corrida de revezamento, ou a corrida sobre barreiras, obstáculos, tá? Ou uma aula que esteja voltada também a estudantes com deficiência. Também existe essa possibilidade. Então, relembrando um pouquinho, quais são os componentes de um plano de aula? Quando nós pensamos no plano de aula, eu preciso pensar primeiro em quem é o meu estudante. Então, a caracterização desse estudante, a caracterização da turma. Então, quantos anos tem o meu aluno, qual é a faixa etária, qual é a idade cognitiva, qual é a idade biológica, e isso a gente vai perceber na avaliação do desenvolvimento motor, qual é o ciclo de ensino, se eu estou dando aula para o ensino infantil, para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 ou ensino médio. É super importante também explicitar, colocar no plano de ensino, um plano de aula, que aqui nós estamos falando especificamente de uma aula, tá? Então, nós vamos montar uma aula, um plano de aula. É super importante colocar a data dessa aula, porque vocês imaginam que vocês vão montar um plano de aula, e esse plano de aula ele vai ser entregue para um outro professor, ele vai ser entregue para um coordenador da escola, para o diretor da escola. Então, precisa ter muita atenção nesse processo. Né? Os objetivos, objetivo conceitual, objetivo procedimental e objetivo atitudinal. Então, nós vamos formular um objetivo para cada área. Um objetivo para o conceito, um objetivo para o procedimento e um objetivo pensando nos valores e nas atitudes. Lembrem-se que nós dividimos os objetivos em conceitual, procedimental e atitudinal apenas por uma questão pedagógica, só para facilitar a compreensão. Mas no momento da aula, esses objetivos eles são trabalhados simultaneamente, concomitantemente. Tá? Um outro ponto que a gente precisa pensar é a proposta de atividade. A proposta de atividade, ela precisa estar sempre ligada, relacionada aos objetivos. Então, eu vou pensar na atividade conforme os objetivos que eu quero atingir com o meu aluno. Tá? A outra coisa é o recurso material. Então, se eu planejo a aula, eu faço isso previamente. A aula, para que esse material seja separado adequadamente, para que o local da aula ele esteja adequado, ele esteja seguro. É muito importante pensar na segurança, pensar na acessibilidade do local da aula. Tá? Se eu tenho um aluno, por exemplo, com deficiência física, um aluno cadeirante, eu preciso pensar na adaptação desse material, na adaptação da aula, e se o local que eu estou imaginando para a aula ele é acessível,
para o meu aluno. Então, nós precisamos pensar muito antecipadamente, com muito cuidado, no recurso da aula e no local da aula. Tudo isso acontece durante esse processo do planejamento. A avaliação, então os critérios de avaliação. Quais são os critérios de avaliação que nós vamos utilizar com os nossos alunos? Lembra que o critério de avaliação, ele precisa estar ligado ao objetivo. O que é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar se eu atingi os objetivos da minha aula, tá? Se o aluno atingiu o objetivo da aula. E, para atingir o objetivo, eu preciso realizar a atividade que é proposta. Então, o critério de avaliação, a avaliação precisa estar relacionada ao objetivo e precisa estar relacionada à atividade proposta. O último ponto, eu vou abrir o plano de aula para vocês, é a interação com a matriz curricular. Nesse primeiro momento, vocês vão deixar esse último campo em branco e nós vamos discutir sobre a matriz curricular na próxima aula, na aula da próxima semana, que é a aula do dia 5 de maio. O que é essa interação com a matriz curricular? Lembrem-se que nós trabalhamos hoje com base na BNCC, a Base Nacional Curricular. A partir da Base Nacional Curricular, cada município tem o seu plano municipal de educação e cada escola tem o seu projeto político-pedagógico, certo? Então, nosso plano de aula na escola, ele precisa estar relacionado, ele precisa fazer uma interação com a Base Nacional Curricular, com o Plano Municipal de Educação do município, com o currículo do município e com o projeto político-pedagógico da escola. Então, na próxima aula, na aula do dia 5 de maio, nós vamos discutir sobre a interação do plano de aula com a matriz curricular. E por último, eu apresento para vocês este quadrinho, que é um quadrinho que facilita a elaboração dos objetivos. Então, quando nós falamos do objetivo conceitual, eu estou falando de algo que é saber. Então, quais palavras eu vou utilizar para me referir aos objetivos conceituais? Então, identificar, reconhecer, classificar, escrever, e aí nós temos uma listinha que ajuda bastante. Quando nós falamos do procedimento, nós estamos falando em algo que é feito, algo que é prático, do processo, do realizar das habilidades. Então, quais verbos nós vamos utilizar para isso? Construir, observar, testar, elaborar, simular, demonstrar, são verbos que se relacionam à ação. E quando nós falamos do objetivo atitudinal, nós estamos falando de valores, normas, de ética. Então, nós vamos utilizar verbos que se relacionam ao saber ser e ao conviver. Então, lembra, objetivo conceitual, verbos que se relacionam ao saber. Objetivos procedimental, verbo que se relaciona ao saber fazer. E objetivos atitudinais, verbos que se relacionam ao saber ser e ao conviver. Essa planilhinha ela foi elaborada pela professora doutora Isabel Porto Filgueiras e ela tem o objetivo apenas de facilitar a aprendizagem, de facilitar a elaboração desse plano de aula. Tá? Como é que vocês vão fazer a elaboração desse plano de aula? Eu vou deixar esse material em PDF lá no portal, certo? E aí vocês podem fazer de duas formas. Ou vocês podem escrever em cada campo no próprio computador, e aí vocês abrem o PDF no computador e vai lá no campo do editar documento, e vocês conseguem escrever nesse PDF. Escreve no PDF, salve e reenvia para mim, tá? Ou vocês podem, não precisa seguir essa planilha, vocês precisam seguir cada campo, tá? Então, não necessariamente utilizar essa mesma planilha, vocês podem criar uma forma de organização própria, mas que tenha todos esses critérios, que tenha os objetivos conceitual, procedimental e atitudinal, tem a proposta da atividade, tem o recurso material e local, a avaliação e mais para frente tenha
a interação da matriz curricular. Certo, pessoalzinho? Qualquer dúvida, mandem pelo fórum.